Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal que eu gostei muito de ter lido, que é o Criança e Adolescente em Foco. Dia desses me perguntaram o que mais me inquietava atualmente e eu respondi que é a violência. E esse livro aqui, ele aborda esse tema da violência, né, com foco na criança e no adolescente. Então ele traz propostas, traz estatística, traz lei, faz comentários, né, daquilo que pode contribuir para deixar esse mundo mais tranquilo, né, esse ambiente, o ambiente escolar, família. Então vamos lá. O livro ele é escrito por vários autores, então eles vão se alternando nos capítulos. Mas o leitor e a leitora não vai perceber essa mudança. Dá a impressão para quem está lendo, né, leitor e leitora, que o livro foi escrito por um autor só. Porque a concatenação das ideias é perfeita, muito legal. O livro é muito bonito, a começar pela capa aqui, né? Tem uns coloridos bem bacanas, tem uns gráficos, eu vou mostrar aqui, umas imagens, né? As folhas são acetinadas, então a leitura flui rápida, né? Fonte, tamanho. Vou mostrar aqui. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho do que eu vi em cada capítulo, né? Até por uma questão de reconhecimento de cada pessoa, né? De cada escritor, autor que contribuiu com o capítulo para essa obra belíssima, tá? Então vamos lá. Primeiro capítulo aqui, né? A formação profissional para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes na família. Então vamos ver aqui o que eu separei. Vamos olhar aqui. O que eu separei, né? O livro é muito legal, o tema super atual. Esse livro já foi escrito há algum tempo, mas é atemporal para o leitor e a leitora perceber o quanto os autores estavam antenados, que eles discutiam várias questões que hoje nós estamos vendo nos noticiários, né, com relação a situações de violência em escola, né? Então esse livro assim aqui já falava sobre essas preocupações, né, sobre esses eventos, né, bem antes de eles estarem acontecendo com mais, vamos dizer assim, mais rotineiramente, né? Então ele vai falar aqui, sempre lembrando que superar esses conflitos é diferente de negá-los. Então ele fala assim, que é para falar sobre o assunto, né? Mas o que ideal é não é falar o que tem que ser feito, mas mostrar alternativas. O livro é belíssimo, né? O tema, como eu disse, super tá na ordem do dia, vamos colocar assim, né? Então já vamos falar para outro capítulo aqui. Então ele faz essa introdução super legal. Práticas, né? Então vamos lá. Práticas parentais educativas positivas, como educar sem o uso de violência. Vamos ver o que eu separei aqui, rapidinho, né? Só para... como eu falei, tem uns quadros, né? Então tá aqui, vamos ver aqui o que eu separei. Ah, tá. Ele fala que os pais não têm que ser nem tão muito severos, nem tão indulgentes, né? Trabalhar a questão da frustração na criança, né? A parte da comunicação, trabalhar o elogio, né? Perguntar como foram os acontecimentos do dia a dia. Então aquela pergunta quando a criança, o adolescente chega, como foi seu dia hoje? Então ela trata, dentre outras coisas, desses aspectos aqui. Gostei muito. Vamos lá, terceiro, tribalização do mundo e violência, a busca pelo reencantamento da vida. Então vamos lá. Muitos têm, né, que a escola é o primeiro contato, né, social assim, da criança, né? Então é o berço desse convívio social, né? Então é muito importante trabalhar as questões tanto na família quanto na escola, né? Ele fala da importância, né, de pontos de lazer, acessibilidade e locais de interesse juvenil.
ele lembra muito os espaços de praça, parques, essa parte de espacial mesmo, né? Tem várias obras que já tive a oportunidade de ler que falam que quanto mais praças, né, mais ambientes mais abertos, o índice de violência é menor, né? Então ele aborda isso aqui sucintamente, mas aborda, né? As pessoas querem ser aceitas, então ele fala que as pessoas querem ser aceitas. A partir das coisas simples, cotidianas, unem-se as pessoas e formam-se grupos e tribos. Então assim, então ela vai discorrendo aqui, né? Então vamos lá, vou passar aqui rapidinho para vocês. Aqui no capítulo 4 ele vai falar, vou mostrar aqui para vocês, né? Para o leitor e para a leitora, Estatuto da Criança e do Adolescente, proteção acima de tudo. Então ele vai discorrer aqui, o autor, a respeito dessa parte legislativa mesmo, né? Vai falar do Conselho Tutelar, vamos ver aqui, ó. Falar sobre perda de guarda. Então ele vai pontuar aqui, né, as garantias dos adolescentes, né? Eles vão falar de deveres e garantias, mas nessa parte aqui seria as garantias. Então toda essa parte aí, né? Afinal de contas o mundo mudou, olha lá, necessidade de maior preparo técnico, emocional e intelectual. Então é trabalhar segurança, responsabilidade, garantia de futuro. E essa preocupação de retirar a criança da rua. Então essa parte aqui é muito bacana, na parte da legislação, importante. 5. Abordagem do pacifismo no combate e na prevenção à violência na família. Então vamos achar aqui, né, o que eu achei que aqui que o autor colocou. Outra vez aqui eu vou mostrar para vocês. Tem umas colunas aí para que sintetiza, né, o que ele coloca aqui. Então esses quadros assim ele facilita bem, né? Aqui fala da importância do diálogo, fica patente então a importância do diálogo. Podemos até mesmo dizer que em uma família em que há diálogo, ficam reduzidas as chances de ocorrer violência doméstica. Certa vez eu ouvi dizer que a conversa é o maior ativo que se pode ter, né? Então assim, é muito importante conversar, principalmente hoje em dia, né? Capítulo 6, a construção da cultura de paz na formação do jovem, contribuições para o encontro de educadores e protagonistas juvenis. Aqui da autora Carolina. Então, vamos ver o que eu separei aqui. Sem contar, ao final de cada capítulo, aqui, ó, que importante, ó, ela sempre traz uma bibliografia. Então, cada autor e autora, no final de cada capítulo, ele traz uma bibliografia, então é muito rico. Se quiser aprofundar o leitor e a leitora, pode recorrer, né, no final de cada capítulo como eu disse, aprofundar mais, né, e saber mais sobre determinado assunto de cada capítulo, né? É muito comum os educadores iniciarem sua carreira acreditando que a sua atuação no campo educacional poderá suprir todas as lacunas e falhas que a escola apresenta. Ao perceber a realidade, assustam-se e passam a considerar sua prática uma gota no oceano ineficaz e vazia. É de se observar que realmente houve, né, está havendo uma diminuição do número de pessoas que concluem a graduação para ensino, de ensino, né, para ensinar, e não estão querendo ir para as escolas justamente por conta das, talvez, falta de protagonismo, né, do professor em sala de aula, né? Então muito se fala do protagonismo, construção do protagonismo juvenil, né, da criança, mas esquece também daquele, né, que tem uma importância muito grande, que é o professor, a professora, né? Divulgou ainda que mais de 20% da população jovem não estuda nem trabalha. Isso significa ruas, bares, álcool, droga, transgressão de normas. Então, e daí se vê que a educação, né, a valorização do professor,
professora, né? De todos os educadores de uma forma geral, né? Que, afinal de contas, todos nós somos educadores, então numa instituição de educação, desde o pessoal da manutenção, o pessoal da secretaria, todos são educadores, né? Então todos estão nessa missão aí, né? De educar e preparar essas crianças, jovens para o mundo, né? Capítulo 7, o resgate do vínculo afetivo do adolescente vulnerável às drogas e a harmonização familiar. A questão da droga, sim, é uma questão premente, né? Então a obra tem capítulo específico sobre isso aqui, né? Sobre as drogas, né? Então vamos coloca isso aqui, fala das famílias, a importância das famílias nisso aí, né? Adolescente, é como se o adolescente estivesse em busca ao mesmo tempo de uma identidade, de uma ideologia. Ele fala aqui, né? Com a integração e um sentimento crescente de realidade, a onipotência está fadada a diminuir. Então, assim, o adolescente, em determinado momento, ele quer se autoafirmar, né? E nesse momento ele fica um pouco vulnerável a experimentar coisas novas, novidades e tal. Então ele fala assim, nessa questão escola, famílias, sociedade, está bem próximo, né, para conduzi-lo, né, a criança, o adolescente, para um caminho bacana, né, um caminho mais assertivo, né, o caminho mais assertivo não, o caminho assertivo, né. Oitavo, da negligência à resiliência, fundamentos e estratégias para a prevenção. Tá aqui, né, capítulo, vamos lá ver o que eu separei aqui. Esse capítulo aqui. Tá, legal. Mostrar para a criança que nem tudo que eu penso eu posso falar. Então, trabalhar isso aí, né? E ele fala também, ela fala também, que às vezes uma palavra amiga, né? Eu volto a dizer a importância do professor, ele pode ser como aquele personagem do Portuga no livro do Meu Pé de Laranja Lima, né? De repente, você, docente, professor, diretor, ou qualquer que esteja envolvido com a educação, pode fazer uma diferença muito grande na vida da criança e na vida do adolescente, né? Então, assim, fantástico. Os textos de cada capítulo, né, são muito enriquecedores, né? Trabalhar com educação é muito bom. Então, vamos lá, vou pegar aqui o 9. Da inocência à inconsequência, fatos, atos e traumas sofridos na infância e adolescência que resultam num adulto violento e criminoso. A escritora aqui, né, Andréia, vamos ver o que ela colocou aqui. Depois, ao final, aqui embaixo no link, eu vou deixar o nome dos capítulos com os autores, tá? E vocês dão uma conferida lá. Pessoal muito bacana, né? Um pessoal estudioso, curioso, dedicado. Então, cada um no seu capítulo aqui deu uma verdadeira aula aqui. Então ele traz aqui, né, várias modificações que houveram, inclusive aqui no Código Penal, ele fala, né, com relação a crime, tem até uma parte bacana, que a autora fala que houve uma unificação. O artigo 214 foi revogado e agora tudo é tratado no artigo 213 do Código Penal. É quando ele falava aí, né, com relação ao atentado violento ao pudor que foi colocado tudo, né, com relação ao crime de estupro, né? Então, como ele diz, agora tudo passa a ser tratado no 213 do Código Penal. Então é legal essa parte de legislação aqui também, né? Mas tudo assim, de uma forma bem tranquila, viu? Não precisa ter formação em direito para entender o que ela coloca nesses capítulos, tanto da legislação a respeito do ECA, né, criança e adolescente, com relação ao Código Penal. É um bate-papo muito legal. Aí chegamos aqui no 10, né? Construindo a rede da sociedade protetora, vínculo afetivo, apoio e diálogo. Agora, essa palavra diálogo, ela aparece, né? Então tem aqui
como eu disse, umas imagens, né? Essa palavra diálogo, ela permeia quase que todo o livro, né? Então fala aqui da importância do papel de mãe, até ele fala aqui, né? O professor como mediador, que em tese, ele fala em tese, o trabalho de educar, geralmente, eu achei legal que ele coloca em tese que a mãe tem esse questão de educar. Na verdade, todos nós sabemos que pai, mães, ou as diversas famílias que vão se formando agora, né, ou casais formados com duas mulheres, dois homens, ou mais de um responsável pela criança, enfim. Mas geralmente a mulher, na segunda, tem uma parte que ela fala que ela tem desse jeito assim, né? Não sei. Então a escola, ela ajuda os adolescentes na sua organização psíquica, né? Desculpa. Então, como eu falei, a escola é o berço do convívio social, né? Muito essa parte que ela coloca aqui, né? Então ela coloca aqui aquela parte que eu falei, né? Em tese é a mãe que cuida dos filhos, assim. Legal, bacana isso aí, né? Os filhos precisam perceber que seus pais aguentam tranco, no sentido da presença de uma força psíquica fortalecida diante dos extremos dos filhos. A importância da comunicação entre pais e filhos, mostrar a eles que os pais não são super-heróis, têm seus anseios, suas fraquezas também, perceber a humanidade no outro. Né? Então é legal que os pais, né, aí como eu falei, nessas várias famílias que se formam, né, perceber que os pais têm são um porto seguro, né, são um porto seguro, mas que também ele tem suas fraquezas, eles erram também, né, então assim, olha, um livro maravilhoso, mesmo que de repente você, leitor e leitora, não trabalhe com educação, mas é ligado a essas questões comportamentais, questões que envolvem a sociedade como um todo, que a gente faz parte, né? Mas para a área de educação, maravilhoso, gostei muito de ter lido lá, Criança e Adolescente em Foco, dialogando com profissionais e cuidadores. É como eu falei, é um bate-papo muito rico, fiquei muito feliz de ter lido esse livro aqui, gostei demais, recomendo. Tá aí uma dica de leitura muito legal, Criança e Adolescente em Foco,